Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação de ATPC, hoje com a temática central habilidades essenciais. Vou estar compartilhando, né, além de mim, Rita, eu vou estar compartilhando na tela com duas colegas, então a Edilene vai falar um pouquinho com vocês e a Fernanda. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema central, já disponibilizado no documento orientador da SEDUC, mas a gente vai pensar junto outros aspectos dessas habilidades essenciais, sabendo que nós temos, cada disciplina tem as suas habilidades a serem desenvolvidas. A gente vai pensar aqui outros aspectos e como desenvolver essas habilidades em tempo de aula não presencial, né? Nessa distância ou remotamente, como que a gente vai estar desenvolvendo essas habilidades? Então, alguns aspectos para a gente pensar juntos. Então, aqui, a gente vai pensar junto pensando nas literaturas que já existem e que talvez, né, em outro momento a gente não tinha dado tanta atenção a elas, que trazem para a gente aspectos de como é importante esse instrumento, ou vamos dizer, essas plataformas, ou essa forma de recursos digitais, que fazem com que haja formação mesmo à distância. E como que a gente vai prestar atenção, ou vai perceber, ou vai ter um feedback desses alunos que eles estão desenvolvendo as habilidades? Como que a gente percebe, enquanto professor, que essas habilidades estão sendo desenvolvidas remotamente, né? Alguns aspectos aqui nos dizem que o docente precisa oferecer, de maneira clara, distinta, objetiva, atividades ou um rol, né, de atividades que o docente escreva, que permita com que haja uma problematização, que permita que o aluno vá buscar resolver uma solução. Isso é aplicado a qualquer disciplina, né? Não há uma disciplina única que fale sobre isso. Porque se a gente pensar numa pesquisa uma pesquisa tradicional, que ele vá buscar o que é isso ou o que é aquilo, talvez isso não permita a expansão da criatividade, do pensamento crítico do aluno. Então, esse é um aspecto para a gente pensar. Outro é um bom plano de aula. E hoje a gente tem visto o empenho e engajamento dos professores em montar um plano de aula, um roteiro, uma sequência didática, para que isso vá ser disponibilizado remotamente. Isso é muito importante para o aluno, saber quantas aulas ele tem para fazer aquela atividade, para saber quando que ele tem que entregar, onde que ele tem que entregar. Isso é bem importante, isso dá uma confiança, faz com que o aluno ele saiba aonde buscar a informação, tá? Uma equipe gestora organizada, um canal de comunicação ativo, faz com que o aluno se aproprie. Se antes a gente falava da apropriação da escola, hoje a gente fala da apropriação dessas ferramentas. E isso realmente é um processo importante para o desenvolvimento de qualquer habilidade, e no caso, as habilidades essenciais. Saber que qualquer ação que hoje a escola faça, como sempre fez, vai ser sempre centrada no aprendizado do aluno, tá? Esse aprendizado, ele vai constar com uma atuação muito próxima do professor, e por isso que eu coloquei aqui essa frase do Leandro Carnal, que fala que nenhum teórico, guru, sabe mais do meu aluno do que eu, o professor. Então, o professor, ele sabe qual é a melhor atividade, qual que vai ser essa plataforma que vai alcançar melhor o aluno. Ninguém melhor do que o professor para saber isso. Qual habilidade eu consigo desenvolver dessa forma ou de outra forma? Então, isso também é um aspecto bem relevante. Pensar que saber as coisas de cor, em outro momento da escolarização era bem importante, hoje talvez não é só isso. Então, buscar realmente diversificar, trazer metodologias ativas, diferenciadas, contextualizadas, problematizadas. Isso realmente vai fazer com que haja o desenvolvimento de qualquer habilidade, e, com certeza, o rol de habilidades essenciais serão favorecidos. Pensar que hoje, no panorama em que nós estamos vivendo, os recursos digitais são facilitadores desse processo,
Então, é uma parceria, nós precisamos desses recursos, o aluno precisa desses recursos. Se não tivesse esses recursos, talvez a gente não estaria, né, fazendo tudo isso. Então, isso realmente é um facilitador. E aí, até nos pressupostos de Paulo Freire, ele já nos traz elementos que a educação virtual é tão importante quanto a educação presencial, e dentro do ambiente virtual, a gente também precisa valorizar e respeitar o saber do educando, os conhecimentos que ele traz, as vivências e experiências que esse estudante traz para a gente, que seja da maneira mais simples, ou de qualquer tipo que ele traga, é importante ser valorizado, né? E, por fim, saber que grande parte de todas as atividades que está sendo elaborada, ele vai partir do princípio que o aluno tem que ler, o aluno tem que escrever, o aluno tem que já, nesse primeiro momento, seja qual for a habilidade que ele está sendo desenvolvida, o tipo de atividade, ele vai desenvolver ele vai ter um desenvolvimento linguístico que vai fortalecer as habilidades de qualquer disciplina e de qualquer habilidade, seja ela essencial ou emocional, tá? Eu vou passar a palavra agora para a minha amiga Edilene, que vai continuar o assunto com vocês. Olá, professores. Olá, professores coordenadores, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí do desenvolvimento dessas habilidades essenciais de forma não presencial. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que ter uma sequência. Então, a sugestão agora é que nesse primeiro momento, a gente dê continuidade ao que a gente estava vendo em sala de aula, aquilo que a gente estava desenvolvendo com os alunos dentro da sala de aula, para não causar estranheza, para que eles percebam que são assuntos que eles conhecem, para que eles consigam desenvolver melhor essas habilidades, aí nesse processo de ensino-aprendizagem à distância. Também é necessário que a gente veja os recursos que eles dispõem, porque tem aluno que vai conseguir fazer utilizando o celular, outros com notebook, outros com livro didático, então a gente tem que conhecer as formas que esse aluno tem, como ele pode estudar. A outra questão que a gente pode trabalhar aí é, uma vez que a gente já consolidou as habilidades que a gente tinha iniciado em sala de aula, partir para o desenvolvimento de novas habilidades, a retomada das aprendizagens em si. Então, a SEDUC elaborou uma planilha com essas habilidades que a gente chama de essencial, para que esses estudantes possam desenvolver essas habilidades posteriormente, que dão sequência aos estudos dele. Então, essas habilidades foram pensadas de forma que ele possa desenvolver com autonomia, que ele precise menos da intervenção do professor e consiga fazer mais por ele mesmo. E é importante que na hora da gente enviar essas atividades, a gente pense na quantidade de aulas, na grade curricular que cada disciplina tem e nos materiais de apoio que cada disciplina tem, para que esse aluno consiga organizar a sua rotina de estudos. Então, essa é a planilha que está lá no documento orientador. Essa planilha tem um rol de habilidades para todas as disciplinas e ela busca aí, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, as habilidades que são consideradas essenciais e estruturantes, que dão sequência e possibilitam as novas aprendizagens dos nossos alunos. Para a gente lembrar, a Rita até comentou com vocês já, é muito importante que o professor saiba que isso é uma sugestão, que ninguém é melhor do que você, professor, para fazer a seleção das habilidades que o senhor vai utilizar, para saber o que o aluno precisa aprender, para saber como ele pode aprender. E é importante também a gente contar com o apoio da equipe gestora, dos demais professores, para que a gente monte essa grade curricular, para que a gente pense nesse componente curricular, nessa programação semanal, que equivale à grade horária que ele deveria estar aí cumprindo se fosse uma aula presencial. Lembrar também que a gente não desenvolve só habilidades cognitivas. Nesse período, a gente vai estar desenvolvendo habilidades socioemocionais, entre outras, fortemente. Uma delas é a organização. O aluno precisa organizar os seus horários e as suas formas de estudo. Ele também precisa desenvolver a disciplina, saber que se ele programou, que se ele organizou, se a rotina dele prevê aquela aula, ele não pode fugir dela, senão ele vai atrapalhar toda a sequência do seu cronograma.
ter foco nesses estudos, tirar de perto dele todas as coisas que possam distraí-lo. Então, o videogame, a TV, para que ele possa se concentrar de fato no estudo, a não ser que a TV seja um instrumento que ele utilize para estudar com relação ao centro de mídias. Ele vai desenvolver também a proatividade, porque muitas vezes ele vai ter dúvidas, ele vai encontrar problemas e ele vai ter que pensar na solução. Ele vai ter que pensar em como sair daquela crise. Ele vai desenvolver também a flexibilidade. Ele vai perceber que em alguns momentos ele vai ter que flexibilizar a rotina de estudo dele, aumentar ou diminuir essa rotina de acordo com a necessidade. Vai desenvolver também o trabalho de equipe, porque apesar de estar fazendo as atividades de forma remota, na casa dele, muitas vezes sozinho fisicamente, ele não está sozinho, ele está dentro de um grupo de WhatsApp, ele está dentro de uma página de Facebook, ele está junto com os colegas dele, trabalhando com o professor dele o tempo todo. Vai desenvolver também o domínio da tecnologia. Essa a gente também está desenvolvendo. Nós, como professores, estamos aí nas últimas semanas aprendendo muito sobre tecnologia. Como fazer um vídeo, como fazer uma aula, onde postar, o que é um Google Docs, o que é um Google Classroom. E a gente está aí o tempo todo aprendendo sobre essas tecnologias. O aluno também vai, junto com a gente, melhorar a versatilidade dele. Nós estamos utilizando cada vez mais recursos para aprender. O livro, o caderno do aluno, os links, as videoconferências, as videoaulas, os fóruns de bate-papo, as conversas que a gente tem um com o outro, no particular ou em grandes grupos. E, principalmente, o autoconhecimento. Como eu penso, como eu me organizo, do que eu sou capaz, quais são os meus limites, como eu ultrapasso esses limites, como é que eu supero as dificuldades que eu tenho. Então, essa é uma das habilidades mais fantásticas que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo deste período. Passo a palavra agora para a Fernanda para ela dar uma continuidade. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, todos e todas. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, acho que o nosso desafio agora, né, é saber como a gente pode desenvolver essa habilidade de forma não presencial. E eu queria até começar, a Ritinha já falou dele, né, mas eu queria começar com uma frase do Leandro Carnal que diz o seguinte: talvez não seja um melhor ano para o meu filho entender a função da mitocôndria, ou do adjunto adnominal, ou uma oração reduzida de gerúndio, né? Porém, há um grande aprendizado em lidar com a surpresa e com a diversidade. Então, a gente saber que o nosso aluno está em contato com a diversidade e que ele vai superar esse desafio é muito importante. Bom, pode passar o slide. Bom, esse vídeo é uma sugestão, né? Vocês podem adaptá-la e vocês podem também gravar vídeo ou gravar áudios no WhatsApp com conceitos que eu vou falar aqui, né? Mas a gente resolveu fazer esse vídeo e ele, né, serve como uma sugestão para vocês. Bom, a habilidade que eu trouxe é a do 9º ano, né? E diz o seguinte: analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem, ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, em textos de diferentes gêneros. Então, fazer com que o aluno analise os efeitos dessas figuras de linguagem, né? Ele saber também identificar um eufemismo, identificar uma antítese e assim por diante, né? Então, aí eu escolhi o gênero notícia, né? Porque nós estamos em contato com essas notícias hoje, por conta do que nós vivemos, né? O isolamento social, a pandemia. Então, a gente está em contato com notícias em site, na TV, e sempre, né? Então, eu escolhi a notícia e então eu acabei que separando algumas delas para vocês. E aí eu trouxe uma figura de linguagem que é o eufemismo e vou conceituá-la para vocês. O eufemismo, ele é uma substituição de palavras ou de termos, né, de expressões,
e ele tem o objetivo de suavizar a mensagem para torná-la menos chocante, né? Então, por exemplo, nessa notícia, pode passar o slide, nessa notícia que eu trouxe, o título dela é assim: nessa última semana, partiu Aldir Blanc, vítima de coronavírus. Vejam só, quando eu uso partiu, em vez de usar o verbo morreu, vocês percebem que a gente suaviza a mensagem, né? Fica algo mais suave, fica algo mais ameno, com menos peso. Então, o eufemismo ele tem esse poder, né? Se eu tivesse usado a palavra morreu, o impacto seria maior, né? Então, o eufemismo ele tem esse objetivo de deixar algo mais leve, uma notícia mais leve. Nessa última semana, partiu Aldir Blanc, vítima de coronavírus. A mesma coisa acontece quando a mídia trata com leveza algumas outras questões, como, por exemplo, falar que, em vez de falar que um político roubou, né, geralmente ela pode suavizar, e uma das formas de suavizar é dizer que, de repente, ele subtraiu o dinheiro público, né, deixa a notícia mais suave, deixa a notícia mais amena. E depois nós temos a antítese, que é uma figura de pensamento que ela acontece pela aproximação de palavras de sentidos opostos, né, palavras contrárias. Então, novamente uma notícia, e o título dela diz o seguinte: que em São Paulo há pessoas infectadas pela Covid em caso de vida ou morte. Ou seja, a palavra vida e a palavra morte, né, no mesmo termo ali, na mesma frase. Então, foi utilizada aí uma antítese. O que é importante aí? Os alunos identificarem essas figuras de linguagem, né? Então, ele identificar nessa notícia, nossa, há aí uma antítese, né? E na outra, há ali um eufemismo, né? E saber dos sentidos que tem essas figuras, né? Então, a intenção aqui é trabalhar a habilidade, né? Fazer com que essa habilidade se desenvolva, trabalhar também o gênero, né? Que aí a gente retomou o gênero notícia, e contextualizar com o que nós estamos vivendo, que é, infelizmente, um período muito difícil de pandemia, né? O isolamento social, e enfim. E eles estão em contato com esse gênero, né? Notícia, nesse momento. Então, vocês podem gravar, por exemplo, fazer como nós fizemos, gravar aula por vídeos curtos. Eu acho interessante gravar vídeos curtos, né? Exemplificar, entendeu? Por várias formas, identificar como eles podem, explicar para eles como eles podem identificar as figuras de linguagem, né? E às vezes até gravando, por exemplo, vocês podem usar áudio, né? Pode gravar áudio e enviar as notícias, o recorte das notícias, de repente falar para eles, olhem só, vocês identificam aqui alguma figura de linguagem nessa notícia, né? Então, eu acho bem interessante. Isso dá para ser feito em outras disciplinas, né? Claro, isso que a gente fez aqui, eu escolhi uma disciplina, eu escolhi uma habilidade, né, de língua portuguesa, mas ela pode ser feita em outras disciplinas também, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algo a acrescentar. E aí, para terminar, eu escolhi uma frase do Karnal, também, retomando o Karnal, que ele diz o seguinte: se eu conseguir fazer com que meu aluno leia e descubra que a internet é uma fonte de conhecimento, né, que o aluno pode usar a internet para o conhecimento, creia-me, ele diz, no outro ano, no outro semestre, né, quando as aulas voltarem, ele pode aprender melhor o que é uma mitocôndria, o que é um adjunto adnominal, né, por ter encarado esses desafios aí que nós estamos vivendo. Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por terem assistido o vídeo. Eu passo a palavra agora para as minhas amigas, para a Edilene e para a Ritinha. Até mais. Bem, para a gente encerrar um pouquinho, só para a gente lembrar aqui, a gente falou do desenvolvimento de habilidades que são essenciais, aquelas que, de fato, o nosso aluno vai precisar desenvolver durante esse período. Mas é importante também a gente lembrar que o nosso trabalho agora é acolher esses alunos, é fazer com que eles tenham o máximo possível de aprendizado nesse período.
é fazer ou utilizar o máximo possível de ferramentas às quais nós tivermos acesso, para que eles também possam aprender aí com a gente nesse período. Então, muito obrigada e até o próximo encontro. Ritinha, é com você. Pessoal, agradeço também pela companhia. Até os próximos encontros, bons estudos, bom trabalho. Eu finalizo só com uma frase agora do professor Cortella, que nos diz que nesse momento especificamente, né, só a união vai nos permitir enfrentar e superar tudo isso. Então, vamos juntos, vamos com pensamento positivo, que tudo vai ficar bem e vamos seguir o nosso trabalho da melhor maneira possível. Obrigada e até o próximo encontro.